Salve, salve, trilheiros! Estamos reunidos para a análise do informativo de número 773 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de um tema muito interessante, direito do consumidor. Todo mundo aqui tem ou teve algum parente, se é que você não vai se sentir abraçado por esse destaque, referente ao que a gente vai conversar aqui hoje. RESP de número 2.056.285 do Rio Grande do Sul. Vamos ao destaque? A notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada, sendo proibida a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto. Pessoal, é muito importante essa conclusão porque ela confere segurança jurídica ao ato de enviar o nome de um consumidor ao labéu dos maus pagadores. Todo mundo aqui tem um parente, ou um amigo, ou um colega, ou um conhecido, se é que você mesmo não está nessa situação de estar com o nome restrito nos órgãos de proteção ao crédito. E aqui, por meio desse nosso julgado, nós temos uma conclusão muito importante. Eu não sei se na prática isso vai mudar em alguma coisa. Efetivamente não sei. Principalmente para fins de reconhecimento de dano moral. Não sei dizer, isso é o dia a dia forense que vai nos responder. Mas é uma segurança maior para o consumidor, principalmente em tempos de perigo cibernético. O propósito recursal aqui desse nosso julgado consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no parágrafo 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser realizada exclusivamente por e-mail ou por mensagem de texto de celular, o famoso SMS. Como é de conhecimento ordinário, a vulnerabilidade do consumidor, presumida pelo CDC, não decorre apenas de fatores econômicos, desdobrando-se em diversas espécies, a saber, vulnerabilidade informacional, vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica ou científica e vulnerabilidade fática ou socioeconômica. E se eu pudesse adicionar, ainda não sou ministro, mas se eu pudesse adicionar, eu diria vulnerabilidade cibernética também. Porque o risco que nós temos, o medo que nós temos de se colocar em risco abrindo um e-mail desconhecido, abrindo um SMS desconhecido, é gigantesco, não é? Não seria contraproducente se nós entendêssemos que um SMS ou um e-mail bastaria? Veja que questão interessante para ser bolada. Assim, admitir a notificação exclusivamente via e-mail ou por simples mensagem de texto de celular representaria a diminuição da proteção do consumidor conferida pela lei e pela jurisprudência do STJ, caminhando em sentido contrário ao escopo da norma, causando lesão ao bem ou interesse jurídico protegido. A regra é que os consumidores possam atuar no mercado de consumo sem mácula alguma em seu nome. A exceção é a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desde que autorizado pela lei. Esta é a conclusão para quem defende a própria dignidade do consumidor, que está esculpida no artigo 4º caput do CDC. De acordo com a doutrina ipsis literis, os arquivos de consumo em todo o mundo são vistos com desconfiança. Esse receio não é destituído de fundamento, remontando a 4 traços básicos inerentes a esses organismos e que se chocam com a máxima da vida democrática contemporânea de welfare state, a unilateralidade, que ali só arquivam-se dados de sujeitos de uma relação obrigacional, a invasividade, disseminam ali informações que normalmente integram o repositório da vida privada do cidadão, a parcialidade, enfatizam os aspectos negativos da vida financeira do consumidor e o descaso pelo due process, o devido processo legal, portanto negam ali ao negativado direitos fundamentais garantidos pela ordem constitucional e por isso mesmo submetem-se eles ao rígido controle legal. Em outras palavras, apesar de facilitar a circulação de informações aptas a subsidiar a concessão de crédito, notou-se que a atividade de coleta, do armazenamento e do fornecimento de dados sobre os hábitos de consumo
põe em risco os direitos da personalidade dos consumidores. Há, de fato, manifesta tensão entre os proventos econômicos da atividade de coleta de dados e a proteção constitucional aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual se vislumbrou interesse público em sua regulação. E aqui no Trilhante nós temos um curso sobre direito digital que eu ministrei, tratando especificamente em uma das primeiras aulas sobre dados pessoais. E lá a gente fala com muito tempo, com muita tranquilidade, sobre as teorias internacionais da proteção de dados pessoais no decorrer do tempo. E a gente vê que hoje, a gente conclui que hoje, nos dias de hoje, a gente regredimos muito, porque se você for a um pet shop, por exemplo, e não conceder o seu CPF para fazer a inscrição, para fazer o cadastro ali no computador do pet shop, você sequer pode deixar o seu cachorrinho para tomar banho. Então veja bem, quem não confere, quem não entrega de bandeja os seus dados pessoais está excluído da vida em sociedade. Isso acontecia nos idos de 1970, lá na primeira e segunda gerações de direitos digitais. Então, nós estamos regredindo. Esse julgado é um julgado no sentido de conferir autonomia, de tentar restaurar a autonomia do titular do dado pessoal, que é justamente o cidadão. Desse modo, não há como se admitir que a notificação do consumidor seja realizada tão somente por simples e-mail ou mensagem de texto, por se tratar de exegese ampliativa, que na espécie não deve ser admitida. Além disso, dos exames dos precedentes que deram origem à súmula 404 do STJ, constata-se que, muito embora afastem a necessidade do aviso de recebimento, não deixam de exigir que a notificação do parágrafo 2º do artigo 43 do CDC seja realizada mediante envio de correspondência ao endereço do devedor. A pergunta aqui que eu deixo para vocês, antes de a gente passar para o nosso último slide. Caso não haja a notificação via AR, qual a consequência? Haverá nulidade da inscrição? Haverá dano in re ipsa, dano automático configurado, dano moral? Qual a conclusão Superior Tribunal de Justiça? Sem essa conclusão, esse é um julgado que cria uma regra sem criar uma consequência. Ela cria uma regra sem efetivamente dar instrumento de aplicação. Não se pode olvidar que a referida súmula, ao dispensar o aviso de recebimento, já operou relevante flexibilização nas formalidades da notificação hora examinada, não se revelando ali razoável nova flexibilização em prejuízo da parte vulnerável da relação de consumo, sem que exista justificativa alguma para tal medida. Nesse sentido, em âmbito doutrinário, é comum a afirmação que, para o cumprimento da exigência prevista ali no 43 do CDC, embora não seja necessário o aviso de recebimento, basta a comprovação de sua postagem para o endereço informado pelo devedor ao credor. Tudo bem, e se não houver essa confirmação de postagem, será invalidada aquela informação restritiva no cadastro de inadimplentes? Será considerado um dano moral in re ipsa? Essas perguntas, que são fundamentais, não foram respondidas. Talvez é mais uma regra para assegurar, do ponto de vista principiológico, uma maior proteção à parte hipossuficiente, ao consumidor vulnerável, mas não resolve problemas básicos do ponto de vista de dignidade da pessoa humana. A gente volta já já aqui no Trilhante.